Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Estamos aí, meus irmãos, na reta final dos 21 dias, de jejum, oração, busca incessante pela graça e a manifestação do poder de Deus. Eu creio que o Senhor irá fazer coisas maravilhosas. Temos orado pela sua vida, pela sua casa. Você que tem participado aqui diariamente conosco, eu tenho apresentado a sua vida todos os dias. Participe conosco. Sempre deixe o seu joinha para mostrar que você está presente, para mostrar ao YouTube que você está participando. Se você não é um inscrito, se inscreva. E vamos, meus irmãos, perseverar, que o Senhor, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Lá no capítulo 19, isso mesmo. Onde, meus irmãos, o profeta Elias desafiou todos os profetas de Baal, quando ele fez a oração, meus irmãos, e o desafio para que o Deus que fosse verdadeiro respondesse a fogo. Isso mesmo. Elias sobe ao Monte Horebe e convoca todos os profetas de Baal, como também os de Azerá. Entre eles, meus irmãos, eram 850 profetas, contra um único. Lembrando que estes 850, eles, meus irmãos, serviam a ídolos, a demônios, isso mesmo. Eles, meus irmãos, prestavam culto a Baal, a Azerá, ídolos, meus irmãos, que se manifestavam por meio de demônios, isso mesmo. E havia uma grande idolatria, havia uma grande idolatria em Israel. E o profeta faz um desafio, dizendo que o Deus que fosse verdadeiro, se Baal fosse verdadeiro, que respondesse com fogo. Isso mesmo. E se o Deus de Israel, o Deus que ele ia servir, se fosse o verdadeiro, que respondesse com fogo. Neste desafio, em meio, meus irmãos, a estas duas orações, uma, os profetas de Baal fazendo a Baal, e a outra, Elias clamando ao Deus Todo-Poderoso. Lembrando, meus irmãos, que Baal não respondeu com nada, porque Baal não é Deus, isso mesmo. Baal não é Deus, é uma mentira. Não há poder em ídolo algum. Agora, quando Elias clamou ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, clamou ali, rasgou o coração, isso mesmo. Ali houve manifestação dos céus, o fogo desceu e consumiu, meus irmãos, aquele holocausto. Consumiu aquele sacrifício. E todos os profetas de Baal foram mortos à espada pelo povo que estava enganando a eles. Agora, depois, meus irmãos, que Jezabel, que era a rainha que estava em Israel, esposa de Acabe, soube, ela, meus irmãos, se levantou-se contra o profeta Elias. O profeta, meus irmãos, que desafiou todos os profetas e mostrou que só havia um Deus em Israel. Isso mesmo, foi o mesmo que foi perseguido por Jezabel, uma mulher idólatra. Isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Por que Jezabel se levantou-se contra o profeta Elias? Porque, meus irmãos, a segurança de Jezabel estava nos profetas de Baal, estava em Baal. E agora, meus irmãos, todos sendo mortos, isso mesmo, e sendo provado que só havia um Deus poderoso e vivo em Israel, o Deus Todo-Poderoso, Jezabel ficou irada, revoltada. Isso mesmo. Esta mulher que servia, meus irmãos, também
ao próprio diabo. E agora ela se levanta contra a vida do profeta Elias. Como Elias era um homem, temeu aquela situação. Fugiu para o deserto, temendo a sua morte. Isso mesmo. Olha o que diz. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Olha que coisa. E o que Jezabel mandou dizer a Elias? Jurou pelos demônios que ela servia que a vida de Elias também seria morta, da mesma forma que os profetas dela foram mortos. E a Bíblia diz, olhe bem, o que vendo Elias se levantou, Elias se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quando Elias recebeu essa notícia, ele ficou abalado, né? Olha que coisa. Quando ele recebeu a notícia que ele estava sendo perseguido pelo exército de Jezabel e de Acabe para tirar-lhe a sua vida, ele ficou o quê? Ele ficou, meus irmãos, com medo e fugiu, foi para o deserto, caminhando. E depois de caminhar um dia inteiro, ali, meus irmãos, ele, com angústia, tristeza, sofrendo uma grande opressão e pressão, isso mesmo, em busca, um grande exército, em busca de tirar-lhe a sua vida, sozinho, aparentemente sozinho, né? Mas o Senhor estava com ele. E ali Elias pediu o quê? Pediu a morte, né? Senhor, basta, tira agora a minha vida. Sabe, meus irmãos, o que Elias pediu não foi agradável ao Senhor, porque o Senhor, ele está conosco. Mas isso, meus irmãos, só prova que o homem, por mais que ele tenha fé, ânimo, coragem, ele vai passar dias e momentos difíceis da sua vida. E muitas vezes você pode dizer assim: pastor, será que Deus está comigo? Será que o Senhor está me ouvindo? Está. O Senhor estava com Elias aqui. Não o desamparou. O Senhor, meus irmãos, fez com que fogo descesse dos céus, consumisse um holocausto diante de todo o povo de Israel. Isso mesmo, envergonhando todos os profetas de Baal, mostrando que só havia um Deus em Israel. E Elias, meus irmãos, foi este vaso, este homem de Deus, que clamou e Deus respondeu com fogo. Agora, ele, meus irmãos, temeu em algum momento da sua vida difícil. Todos nós podemos temer ou estar tristes, desanimados, cansados na nossa caminhada. Mas o Senhor, ele está conosco e nos ajuda em todos os nossos caminhos. Se nós permanecer fiel ao Senhor, olhe bem, se eu, você, meu irmão, minha irmã, se nós permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso, a sua palavra, não se desviar, manter a fé firme no Senhor, ele é fiel para nos ajudar a completar a carreira. Ele é fiel para nos ajudar a completar a carreira. Creia, acredite. Deixe que o Senhor guie a sua vida. Deixe que Ele te conduza em todos os seus caminhos. Isso mesmo. Deixe que Ele te conduza. Olha o que diz a palavra de Deus. E deitou-se e dormiu. Depois ali que ele clamou, né, pediu ao Senhor, né, que o Senhor tirasse a sua vida, porque ele estava angustiado.
Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come, e come. E olhou, olhe bem, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Que coisa maravilhosa! Quando Elias deitou ali, angustiado, cansado, com a grande opressão, isso mesmo, tanto física, um cansaço físico, mas também um cansaço espiritual. Olha o desafio que ele fez, olha a luta espiritual que ele entrou, meus irmãos, ali, meus irmãos, com ídolos, com demônios ali, meus irmãos, no monte. E o fogo se manifestou-se, meus irmãos, do Senhor em favor da vida de Elias, consumindo o holocausto. Olha a perseguição que ele passou, o deserto que ele estava enfrentando. Não importa a luta, a peleja que venhamos estar, mas o Senhor, ele está conosco. Quando Elias deitou e dormiu, um anjo desceu e disse: Elias, levanta-te, come e bebe. Olha, e deitou-se e dormiu. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. O Senhor está conosco. O Senhor ordena os seus anjos para nos ajudar nos desertos, nas lutas, nos caminhos difíceis. Por mais que alguém esteja angustiado, cansado, opressivo, o Senhor, ele está conosco, nos ajudando em todos os nossos caminhos. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava com um pão. Estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. E o anjo novamente levanta Elias e disse: come, levanta-te e caminha, porque o caminho te será cumprido. Que coisa maravilhosa! Levantou-se Elias, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa. E assim foi, meus irmãos, o que Elias fez. Elias, meus irmãos, comeu, bebeu daquele pão, daquela água, que o anjo do Senhor o levou para ele. E animou Elias: levanta-te, come. O caminho é longo. O nosso caminho, meus irmãos, é longo. Mas o Senhor, ele está conosco. Ele está nos ajudando. Ele está nos fortalecendo. O Senhor, ele está indo adiante dos nossos caminhos. Elias, por um momento, achou que estava sozinho, ou que Deus tinha o desamparado. Mas Deus estava ali com ele, o ajudando, o fortalecendo. O anjo desceu, o serviu, pão e água. Que coisa maravilhosa. Aqui, meus irmãos, também, que coisa maravilhosa. Lembra quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? Que o anjo, após ser tentado, um anjo do Senhor apareceu para ele, a Bíblia diz os anjos, e o serviram ali também, né? Pão, água. Que coisa maravilhosa. O serviram. O deserto, meus irmãos, o Senhor, ele está conosco. Não importa a luta, a opressão, o cansaço, mas nós devemos crer e confiar e buscar a força que vem de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele se manifesta em nosso favor. Aleluia. E ali, meus irmãos, Elias, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, até o lugar santo do Senhor. Ali Deus tinha um propósito na vida de Elias. Eu creio que o Senhor vai nos ajudar a completar a carreira, a chegar
no lugar devido do propósito de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Talvez você está aí numa luta, numa peleja muito grande. Isso mesmo, na casa, na família, no trabalho, seja numa empresa, no comércio, no seu próprio trabalho, na sua família, na sua saúde. Isso mesmo. Crises, problemas diversos. Mas se você clamar e viver e buscar a presença e o poder, a manifestação do Deus Todo-Poderoso, fazer uma aliança com seu Filho Jesus Cristo, aquele que veio para que nós possamos ter uma aliança com o Deus eterno por meio dele, do seu sangue que foi derramado, assim, meus irmãos, nós vencemos este mundo e completamos a carreira. Aleluia. Eu quero orar por você neste momento. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, meu Deus, eu oro agora e eu te peço neste momento, meu Deus, manifesta o teu poder, o Espírito Santo. Eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pela vida desta pessoa, esta mãe, este pai, esta jovem, este jovem, esta pessoa que tem enfrentado crises, desertos, problemas espirituais, opressão, cansaço, está, meu Senhor, atravessando um grande deserto. Grandes são as lutas, o cansaço. Vem, Senhor, o desânimo, para que ela possa desistir, abandonar a caminhada, desistir da vida. Como Elias, o teu servo aqui, pensou, Pai, pensou que o propósito dele tinha acabado. Meu Deus, o Senhor não está, Senhor, dormindo. O Senhor, meu Pai, não dorme. Não, Senhor. O Senhor está vivo, acordado, para se manifestar em favor daquele que te clama e te busca. Oh, meu Pai, pois manifesta o teu poder agora. Cura o doente, liberta o que está cativo, oprimido. Senhor, levanta o que está cansado. Tira, Senhor, esta pessoa da vergonha, da humilhação. Dá força, ânimo a esta pessoa. Oh, Espírito Santo, eu te peço agora, meu Deus, opera maravilhas. Cura agora, Senhor. Liberta o viciado, o que está oprimido, cansado, o que está doente, sentindo dores, cistos, nódulos. Está, Senhor, com as pernas paralisadas, o seu corpo, a sua coluna, sentindo dores de cabeça, Senhor. Grande luta ela tem enfrentado, Senhor. Tudo tem dado errado na sua vida. Oh, meu Pai, manifesta o seu poder agora, Jesus. Abre os céus, Pai, e derrama o teu poder. Meu Deus, envia anjos agora. Meu Senhor, envia anjos agora, Senhor. Oh, meu Senhor, eu te peço agora, oh Espírito Santo, eu oro, meu Deus, agora pela vida desta pessoa. Eu oro, meu Deus, por todos que nos acompanham, Pai, virtualmente, por este canal, Pai. Eu oro, meu Deus, Pai, por cada um, Senhor, que tem, Senhor, semeado também nesta obra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, manifesta o teu poder, Senhor. Abre os céus, Pai, e liberta pessoas que estão, Senhor, enfrentando crises, problemas diversos. Oh, meu Pai, eu te peço agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, seja livre, seja curado agora, receba a força de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele toca agora na sua vida. Aleluia, receba o poder e a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Aleluia. Aleluia.